Quem tomava vacina virava jacaré. Deu um pintão clima, voltei. Roberto Jefferson resistiu à prisão. É um debate que foi bastante apertado, eu diria, em termos de quem ganhou, quem perdeu. É bem difícil de dizer, mas eu acho que ficou bem claro o seguinte. Primeiro, que o Bolsonaro não consegue articular um discurso coerente sobre a ação do governo dele no combate à pandemia. Porém, ali ele tem um ponto do discurso em que ele se agarra, porque ele sabe que no Brasil é uma coisa que pega, que o brasileiro médio sente, que é essa história do fique em casa. E aqui no Brasil nós temos uma massa de pessoas, autônomos, camelô, motorista de Uber, manicure, todo tipo de profissional que realmente precisava sair de casa e que, de alguma forma, se identifica com esse discurso do Bolsonaro. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. E aí aí eu acho que o Bolsonaro começa a virar o debate, como se diz, né? Virou a vantagem do debate por duas razões. Uma coisa que surpreendeu foi a movimentação dele no palco. Se é verdade que o Lula tem muito mais experiência de câmera, ele falava olhando de frente para as câmeras, ele tinha um discurso articulado e demonstrou que sabia falar com a televisão. O Bolsonaro, que muita gente tinha inclusive medo de que não soubesse o que fazer, ele deu conta do recado. Aliás, fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? O gente da campanha me falou que foi pensado para que o Lula ficasse olhando para cima, que ele é mais alto. Todo esse gestual, nesse gestual ele pensou. Ele não é muito de treinamento, mas nesse gestual ele pensou. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Isso foi tão constrangedor, e eu não sei te dizer realmente se foi pensado, mas causou uma impressão ruim, como se ele tivesse tido um bug mental, né? Ou seja, não fale em infraestrutura e não fale em água para o Nordeste sem ter um mínimo de conhecimento. O senhor deve se lembrar muito bem do desviado em dinheiro e não em água para o Nordeste. E no terceiro bloco, de fato, até mesmo dentro da campanha do Lula, se admite que ele foi mal. Ele não consegue, se é verdade que o Bolsonaro não consegue articular um bom discurso em resposta para os problemas da pandemia, o Lula não consegue articular um discurso consistente em relação aos problemas da corrupção. E o curioso é que ele é treinado para falar outras coisas, por exemplo, ele foi treinado para falar pouco, responder pouco, ele foi treinado com várias respostas, e ele não conseguiu dar nenhuma delas. O Brasil, o país... Você ria o tempo inteiro. Ele se perdeu, falou demais, usou um tempo além do que ele deveria e deixou, pelas regras do debate, o Bolsonaro com um crédito de quase 7 minutos para falar sozinho no final do debate. Passou uma impressão de desorientação, porque ele não parava de falar e ele não conseguia dar nenhuma resposta consistente. Então, eu acho que uma coisa ele demonstrou: o Lula não sabe, não é bom de debate, e isso está sendo trabalhado pela campanha agora para o próximo debate, e o Bolsonaro também tem muito que melhorar. Assim, a verdade é que nenhum deles é muito brilhante em debate, mas acho que serviu as narrativas de cada candidatura. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, um sábado de moto. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei. Sabe aquele quadro? Estamos há não sei quantos dias sem acidente de trabalho? A meta é manter 0 dias sem acidente de trabalho. E isso é um acidente.
Eu acho que isso foi bem complicado para a campanha do Bolsonaro. Num primeiro momento, realmente, o caso extrapolou as bolhas ideológicas, né? Então, tinha muita gente recebendo aqueles vídeos, pessoas que apoiavam o Bolsonaro e se perguntavam, nossa, mas ele falou isso mesmo? Nossa, como é possível? Porque, de fato, é realmente uma declaração espantosa, né? Como é que você, um presidente da República, um homem de 60 e tantos anos, vê duas meninas refugiadas numa comunidade pobre, pinta um clima. Realmente não há o que defender quanto a isso, né? E a reação inicial foi muito ruim, até porque um outro momento acessório a isso que eu acho que está ligado foi a questão da ministra, ex-ministra Damares Alves, que é uma pastora evangélica e que foi eleita para o Senado, que foi a um culto colocar, aqui na região de Goiás, no centro do Brasil, colocar a questão da pedofilia como uma questão importante da campanha. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Então, isso eu acho que fez um efeito decisivo para que se parasse com esse discurso. Foi bom para a campanha do PT, porque galvanizou muito o comportamento dos seguidores nas redes sociais, mobilizou muita gente, mas as pesquisas mostraram depois que não houve nenhum efeito definitivo em termos de mudança de intenção de voto contra o Bolsonaro. O Bolsonaro não chegou a perder muitos votos. A questão é que o Bolsonaro, o desafio dele não é só segurar os votos que ele já teve, é ganhar muito mais. Depois de se entregar em Levi Gasparian, no interior do estado, e viajar por 2 horas, Roberto Jefferson chegou à sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O Roberto Jefferson é um deputado de extrema-direita, nunca foi, eu que conheço ele há 20 anos, sei que nunca foi, mas virou. E como um deputado de extrema-direita, ele funcionou como linha auxiliar para o discurso do bolsonarismo em vários momentos. E não só isso, ele foi muito apoiado a vida toda por bolsonaristas. O próprio presidente o recebeu durante várias ocasiões no Palácio do Planalto. Então não é uma pessoa estranha ao bolsonarismo, é uma pessoa que exibia armas e atirou contra policiais federais, que são outro público bastante fiel do bolsonarismo. Então criou-se ali um conflito. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas, nas tempestades, faz que ouçamos tua voz. Quando essa narrativa do olha, no fundo, ele é um bandido, ele resistiu à polícia, os policiais estão feridos. Quando isso começou a tomar conta das redes, eles deram uma guinada e aí, então, o Bolsonaro resolveu fazer um discurso de que não, o Roberto Jefferson é bandido, quem resiste à polícia é bandido, mas houve muita desorientação ali e até agora eles estão desorientados, tentando reagir a esse escândalo, né? Na verdade, foi um escândalo. Mais uma vez, não sei dizer quanto disso vai tirar voto do Bolsonaro, mas no momento em que ele precisa ganhar novos, isso atrapalha bastante.